Capítulo 17. No dia seguinte, 7 de maio, Cyrus Smith e Gedeon Spiller, deixando o almoço a cargo de Nab, dirigiram-se ao planalto do Mirante, enquanto Arbeth e Pencroff subiam o rio, a fim de renovar o estoque de lenha. O engenheiro e o repórter logo chegaram à pequena praia da ponta sul do lago, na qual o anfíbio encalhara. Bandos de aves já se haviam abatido sobre sua massa carnuda e eles tiveram de expulsá-las com pedradas, pois a intenção de Cyrus Smith era extrair a gordura do dugongo e com ela suprir as necessidades da colônia. Quanto à carne do animal, não podia deixar de constituir excelente iguaria, lembrando que, em certas regiões da Malásia, é prato exclusivo dos príncipes nativos. Mas isso era assunto de Nab. Naquele instante, outros pensamentos ensimesmavam Cyrus Smith. O incidente da véspera não se apagara de sua mente. Sua intenção agora era desvendar o mistério daquela refrega submarina e descobrir que parente dos mastodontes ou de outros monstros marinhos haviam causado ferimento tão estranho no dugongo. Entretanto, após um tempo na beira do lago, olhando, observando, nada dera sinais de vida sob as águas tranquilas, que cintilavam aos primeiros raios do sol. Na pequena praia em que jazia o corpo do dugongo, as águas eram mais rasas, porém, como a partir daquele ponto o leito do lago descia, era provável que, em seu centro, a profundidade fosse considerável. O lago não passava de um vasto tanque abastecido pelas águas do córrego vermelho. Ora, comentou o repórter, essas águas não parecem indicar nada de suspeito. Pois é, meu caro Spiller, concordou o engenheiro, não sei mesmo como explicar o incidente de ontem. Admito, prosseguiu Gedeon Spiller, que o ferimento infligido a esse anfíbio é, no mínimo, estranho. Além disso, não entendo como o Top pôde ter sido expelido das águas daquela forma. Parecia arremessado por um braço poderoso, o qual, armado com um punhal, tivesse em seguida matado o dugongo. Exatamente, respondeu o engenheiro, agora pensativo. Há alguma coisa nisso que não consigo compreender. Mas porventura compreende, caro Spiller, de que maneira eu mesmo fui salvo, como pude ser arrancado das águas e transportado para as dunas? Não, estou certo? Logo, presinto nisso algum mistério, que sem dúvida desvendaremos um dia. Fiquemos, portanto, vigilantes e evitemos tocar no assunto com nossos amigos. Guardemos os comentários para nós e sigamos em frente. Como vimos, o engenheiro ainda não conseguirá descobrir por onde escapava o excedente de águas do lago, porém, como não havia nenhum indício de que ele transbordasse, era forçoso existir um escoadouro em algum lugar. Pois calhou de, precisamente naquele momento e naquele ponto, Cyrus Smith detectar uma corrente forte e nítida. Lançou algumas lascas de madeira e viu que se dirigiam para o ângulo sul. Seguiu a corrente, caminhando pela praia, e chegou à ponta meridional do lago. Ali ocorria uma espécie de depressão das águas, como se estas se perdessem bruscamente em alguma fissura do terreno. Colocando o ouvido rente à superfície do lago, Cyrus Smith prestou atenção e percebeu distintamente o barulho de uma cachoeira subterrânea. É aqui, declarou, erguendo-se, que se opera a descarga das águas. É aqui, sem dúvida, que, por um duto escavado no maciço granítico, elas vão juntar-se ao mar, através de cavidades que podemos usar em nosso proveito. Muito bem. Descobrirei. O engenheiro cortou um galho comprido, desfolhou-o e, mergulhando no vértice das duas margens, detectou a existência de um amplo orifício a apenas 30 centímetros da superfície. Esse orifício era a entrada do escoadouro tão procurado, e a força da correnteza era tão grande naquele ponto que o galho foi arrancado das mãos do engenheiro e desapareceu. Agora não resta mais dúvida, repetiu Cyrus Smith. É aqui a entrada do escoadouro, precisamos apenas alcançá-la. E como? Perguntou Gedeon Spiller. Abaixando o nível das águas do lago em 90 centímetros. E de que jeito? Abrindo outra saída, maior do que esta. Em que ponto, Cyrus? Na área da margem mais próxima do litoral. Mas é uma margem de granito. Observou o repórter. Que seja, respondeu Cyrus Smith, explodirei esse granito, e as águas, ao escoarem, deixarão o orifício a descoberto. Formando uma queda de água sobre a praia, acrescentou o repórter. Da qual tiraremos proveito. Respondeu Cyrus. Venha, venha. O engenheiro arrastou o companheiro,
cuja confiança em Cyrus Smith era tão absoluta que não lhe passava pela cabeça a possibilidade de fracasso. E, no entanto, aquela margem granítica, como rasgá-la, como, sem pólvora e com ferramentas rudimentares, desagregar aquelas rochas? A empreitada que o engenheiro pretendia realizar não estaria além de suas forças? Quando Cyrus Smith e o repórter retornaram às chaminés, encontraram Arbeth e Pencroff ocupados em descarregar a balsa de lenha. Os lenhadores já vão terminar, Sr. Cyrus, disse o marujo, rindo, e quando precisarem de pedreiros? Pedreiros, não, químicos, respondeu o engenheiro. Sim, acrescentou o repórter, vamos explodir a ilha. Explodir a ilha! Exclamou Pencroff. Só uma pequena parte, replicou Gédéon Spilett. Ouçam, amigos, disse o engenheiro. E expôs o resultado de suas observações. Segundo ele, devia haver uma cavidade qualquer no bloco granítico que sustentava o planalto do mirante e ele pretendia alcançá-la. Para fazer isso, precisava, antes de tudo, desobstruir a abertura pela qual se precipitavam as águas, e assim, baixar seu nível, proporcionando-lhes um escoadouro mais amplo. Daí a necessidade de fabricar uma substância explosiva capaz de produzir uma forte sangria em outro ponto da margem. Era o que ia tentar Cyrus Smith, empregando os minerais que a natureza punha à sua disposição. Desnecessário descrever o entusiasmo com que todos, e mais particularmente Pencroff, receberam esse plano. Empregar meios épicos, rasgar o granito, criar uma queda de água, tudo falava ao marujo. E, uma vez que o engenheiro necessitava de químicos, ele seria químico, como seria pedreiro ou sapateiro se o engenheiro requisitasse. Seria tudo o que ele quisesse, até mesmo professor de dança e bons modos, caso necessário, disse a Nab. Em primeiro lugar, Nab e Pencroff foram encarregados de extrair a gordura do dugongo e defumar sua carne, que se destinaria à alimentação. Os dois partiram imediatamente, sem pedir outras explicações. A confiança que tinham no engenheiro era absoluta. Logo em seguida, Cyrus Smith, Arbeth e Gédéon Spilett, arrastando a esteira e subindo a margem do rio, dirigiram-se à jazida de carvão mineral, onde abundavam peritas schistosas, encontradas, com efeito, em sedimentos mais recentes, e das quais Cyrus Smith já coletara uma amostra. O dia foi dedicado a carrear certa quantidade dessas peritas até as chaminés. No fim do dia, dispunham de várias toneladas. No dia seguinte, 8 de maio, o engenheiro deu início às manipulações. Sendo as peritas schistosas compostas principalmente de carbono, sílica, alumínio e sulfureto de ferro, este em excesso, tratava-se de isolar o sulfureto de ferro e transformá-lo em sulfato o mais depressa possível. Obtido o sulfato, extraía-se dele o ácido sulfúrico. Tal era o objetivo a ser alcançado. O ácido sulfúrico é um dos agentes mais empregados na indústria e seu grau de consumo indica o avanço industrial de uma nação. Mais tarde ele viria a ser de extrema utilidade para os colonos na fabricação de velas, curtição de peles etc., porém, naquele momento, o engenheiro reservava-o para outro uso. Cyrus Smith delimitou, atrás das chaminés, uma área cujo terreno era absolutamente liso. Ali, armou um monte de gravetos e lenha rachada, sobre o qual dispôs fragmentos de xistos peritosos, apoiados uns contra os outros. Em seguida, o conjunto foi coberto por uma fina camada de peritas, previamente reduzidas ao volume de uma noz. Feito isso, atearam fogo à lenha, cujo calor contagiou os xistos, os quais se inflamaram, uma vez que continham carvão e enxofre. Então novas camadas de lascas de peritas foram dispostas de maneira a formar um monte bem alto, que foi externamente vedado com terra e ramagens, à exceção de alguns respiradouros, como se pretendessem carbonizar uma meda de lenha para fazer carvão. Em seguida, deixaram que a transformação se consumasse por si só. Afinal, faziam-se necessários nada menos que 10 a 12 dias para que o sulfureto de ferro se transformasse em sulfato de ferro e o alumínio em sulfato de alumínio, duas substâncias igualmente solúveis, ao contrário das demais, sílica, escórias de carvão e cinzas. Enquanto o trabalho químico se desenrolava, Cyrus Smith procedia a outras operações. Era mais do que zelo. Era obstinação. Nab e Pencroff haviam retirado a gordura do dugongo e estocado-a em grandes recipientes de argila. A meta era isolar um dos elementos daquela gordura, a glicerina, saponificando-a. Ora, para obter esse resultado, bastava tratá-la com sódio ou cal.
Com efeito, uma ou outra dessas substâncias, após atacar a gordura, formaria um sabão e isolaria a glicerina, e era justamente essa glicerina que o engenheiro queria obter. Qual era o que não faltava? Sabemos, em todo caso, o método pela qual produziria apenas saponáceos calcários, insolúveis, e por conseguinte, inúteis, ao passo que o método que recorria ao sódio forneceria um sabão solúvel, utilizável nas faxinas domésticas. Como homem prático, Cyrus Smith dava preferência ao sódio. Era difícil obtê-lo? Não, pois as algas marinhas abundavam na praia, salicórnias, ficoides e todas as fucáceas que formam os sargassos e as macroalgas. Recolheram então uma grande quantidade dessas algas, secaram-nas, e em seguida, queimaram-nas em fossas ao ar livre. A combustão das algas foi alimentada durante vários dias, até o calor aumentar a ponto de derreter as cinzas. O resultado da incineração foi uma massa compacta, acinzentada, conhecida em todos os tempos como sódio natural. Obtido esse resultado, o engenheiro tratou a gordura com o sódio, o que produziu, de um lado, sabão solúvel, e, de outro, a substância neutra denominada glicerina. Mas isso não era tudo. Cyrus Smith ainda precisava, visando procedimentos futuros, de outra substância, o nitrato de potássio, mais conhecido como sal de nitro ou salitre. Cyrus poderia fabricar aquela substância tratando o carbonato de potássio, extraído facilmente das cinzas dos vegetais, com o ácido nítrico. Mas faltava-lhe o ácido nítrico, e era precisamente esse ácido que ele pretendia obter no fim. Vigorava portanto um círculo vicioso, do qual parecia não haver saída. Dessa vez, contudo, a natureza lhe seria favorável e lhe forneceria o salitre sem que ele tivesse outro trabalho senão recolhê-lo. Harbert descobriu uma jazida no norte da ilha, no sopé do Monte Franklin, e eles só tiveram de refinar aquele sal. Tais atividades tomaram uma semana, encerrando-se antes que a transformação do sulfureto em sulfato de ferro estivesse concluída. Os dias seguintes foram dedicados à fabricação de cerâmica refratária em argila plástica e à construção de um forno de tijolos especial, que serviria para a destilação do sulfato de ferro, quando este fosse obtido. Tudo isso foi concluído por volta de 18 de maio, justamente quando a transformação química terminava. Gideon Spiller, Harbert, Nab e Pencroff, habilidosamente guiados pelo engenheiro, haviam se tornado os mais exímios operários metalúrgicos do mundo. A necessidade, aliás, é sempre o melhor professor. Quando um monte de peritas foi completamente reduzido pelo fogo, o produto da operação, consistindo em sulfato de ferro, sulfato de alumínio, sílica, escória de carvão e cinzas, foi depositado numa tina cheia d'água. Essa mistura, batida, colocada em repouso e depois decantada, resultou num líquido claro, contendo sulfato de ferro e sulfato de alumínio liquefeitos, as demais substâncias havendo permanecido sólidas, vistos serem insolúveis. Finalmente, após a evaporação parcial desse líquido, os cristais de sulfato de ferro se sedimentaram e as águas-mães, isto é, o líquido não evaporado, que continha sulfato de alumínio, foram descartadas. Cyrus Smith tinha então à sua disposição uma quantidade mais que suficiente de cristais de sulfato de ferro, do qual agora urgia extrair o ácido sulfúrico. Na prática industrial, são caras as instalações requeridas para a produção de ácido sulfúrico. Com efeito, são necessárias grandes fábricas, um ferramental específico, aparelhos de platina, câmaras de chumbo, refratárias ao ácido, nas quais se opere a transformação etc. Embora não dispusesse de nada disso, o engenheiro sabia que, especialmente na Boêmia, produz-se ácido sulfúrico com recursos mais simples, que tem inclusive a vantagem de contar com um grau superior de concentração. É o método empregado na obtenção do ácido conhecido como ácido de Nordhausen. Para obter o ácido sulfúrico, Cyrus Smith tinha apenas uma operação a efetuar: calcinar em recipiente fechado os cristais de sulfato de ferro, de maneira que o ácido sulfúrico se destilasse em vapores, os quais em seguida produziriam o ácido por condensação. Foi para essa manipulação que serviram as cerâmicas refratárias, nas quais foram colocados os cristais, e o forno, cujo calor deveria destilar o ácido sulfúrico. A operação foi um sucesso, e em 20 de maio, 12 dias após ter início, o engenheiro obtinha o agente que esperava utilizar das mais variadas formas no futuro. Mas para que ele queria aquele agente? Pura e simplesmente para produzir ácido nítrico, o que não foi difícil, uma vez que o salitre, atacado pelo ácido sulfúrico, forneceu-lhe, por destilação, precisamente esse ácido. E, para terminar,
em que empregar aquele ácido nítrico? Era o que seus companheiros ainda ignoravam, pois ele não desvendara suas verdadeiras intenções com aquele procedimento. Nesse ínterim, o engenheiro alcançou o seu objetivo, e uma última operação proporcionou-lhe a substância que tantas manipulações exigirá. Após coletar o ácido nítrico, ele o pusera em presença da glicerina, previamente concentrada pela evaporação em banho-maria, obtendo, mesmo sem empregar mistura refrigerante, vários litros de um líquido oleoso e amarelado. Esta última operação, Cyrus Smith realizará sozinho, afastado, longe das chaminés, pois ela oferecia riscos de explosão, e, quando levou um botijão daquele líquido para os amigos, limitou-se a dizer: "Aqui está a nitroglicerina." Era, com efeito, o terrível produto, cujo poder explosivo talvez seja o décuplo do gerado pela pólvora comum e que já causou tantos acidentes. Contudo, depois de descoberto o meio de transformá-lo em dinamite, quer dizer, na verdade misturá-lo com uma substância sólida, argila ou açúcar, suficientemente porosa para retê-lo, o perigoso líquido pôde ser utilizado com mais segurança. Pois a dinamite ainda não era conhecida na época em que os colonos viviam na ilha Lincoln. "E é esse licor que explodirá as rochas?" perguntou Pencroff, com uma expressão incrédula. "Sim, amigo", respondeu o engenheiro, "e essa nitroglicerina produzirá um efeito e tanto, na medida em que o granito é extremamente duro e oporá grande resistência à fragmentação." "E quando veremos isso, Sr. Cyrus?" "Amanhã, assim que tivermos escavado um buraco de mina", respondeu o engenheiro. Logo ao amanhecer do dia seguinte, 21 de maio, os mineiros dirigiram-se à ponta que constituía a margem leste do Lago Grande, a qual distava apenas 500 passos do litoral. Naquele ponto, o planalto situava-se num plano inferior ao das águas, represadas exclusivamente por sua parede de granito. Era então evidente que, se rompessem aquela parede, as águas escapariam por aquela saída e formariam um riacho, que, após correr pela ribanceira do planalto, cairia na praia. Em seguida, com o abaixamento geral do nível do lago, a abertura do escoadouro ficaria descoberto, o que era o objetivo final. Portanto, era a parede que tinham de arrebentar. Sob a direção do engenheiro e manejando uma picareta com habilidade e vigor, Pencroff atacou o granito pelo lado externo. O buraco a ser perfurado devia partir de uma aresta horizontal da margem e aprofundar-se obliquamente, de maneira a alcançar um nível bem inferior ao das águas do lago. Dessa maneira, a força explosiva, afastando as rochas, permitiria que as águas escoassem amplamente para fora e, por conseguinte, abaixassem seu nível suficientemente. Foi um trabalho demorado, pois, querendo impressionar os amigos, o engenheiro não esperava gastar menos de 10 litros de nitroglicerina na operação. Pencroff, porém, revezando com Nab, trabalhou tão bem que por volta das 4 da tarde o buraco da mina estava terminado. Restava o problema da combustão da substância explosiva. Em geral, a nitroglicerina é inflamada por intermédio de mechas de fulminato, que, fragmentando-se, geram a explosão. Com efeito, é necessário um impacto para provocar a explosão e, simplesmente acesa, a substância queimaria sem fragmentar-se. Cyrus Smith poderia de certo fabricar uma bucha. Na falta de fulminato, podia facilmente obter uma substância análoga ao algodão-pólvora, uma vez que tinha ácido nítrico à sua disposição. Essa substância, prensada num cartucho e introduzida na nitroglicerina, teria se fragmentado mediante o uso de uma bucha e causado a explosão. Mas Cyrus Smith sabia que a nitroglicerina tem a propriedade de detonar com o impacto. Resolveu então se beneficiar de tal propriedade, reservando outro método como alternativa. Com efeito, basta uma martelada sobre algumas gotas de nitroglicerina espalhadas na superfície de uma pedra dura para provocar a explosão. O operador, contudo, não pode desferi-la sem ser vítima do procedimento. Cyrus Smith então imaginou pendurar num caibro, acima do buraco da mina, usando uma fibra vegetal, um bloco de ferro pesando vários quilos. Uma segunda fibra comprida, previamente besuntada com enxofre, seria amarrada no meio da primeira por uma de suas pontas, enquanto a outra ponta desenrolava-se no chão até uma distância de alguns metros do buraco da mina. O fogo, ateado nessa segunda fibra, faria com ela queimasse até atingir a primeira. Esta, pegando fogo por sua vez, se romperia e o bloco de ferro despencaria sobre a nitroglicerina. Montaram, portanto, a parafernália. Em seguida,
o engenheiro, tendo afastado os companheiros, encheu o buraco da mina até a nitroglicerina aflorar sua abertura e despejou algumas gotas na superfície da rocha, abaixo do bloco de ferro já pendurado. Feito isso, Cyrus Smith pegou a extremidade da fibra besuntada com enxofre, acendeu-a e, correndo dali, voltou a juntar-se a seus companheiros nas chaminés. A fibra deveria queimar durante 25 minutos, e com efeito, 25 minutos depois, uma explosão, da qual não saberíamos dar ideia, reboou. Parecia que toda a ilha tremia em suas bases. Uma girândola de pedras projetou-se nos ares como se expelida de um vulcão. O abalo produzido pelo ar deslocado foi tão intenso que fez as rochas das chaminés oscilarem. Os colonos, embora a mais de 4 quilômetros do explosivo, foram derrubados no solo. Reergueram-se tão logo puderam, subiram até o planalto e correram ao ponto onde a margem do lago devia ter sido rasgada pela explosão. Um triplo urra escapou de seus peitos. A parede de granito fendera-se em grande extensão. Um curso d'água buliçoso escapava por ali, corria espumante através do planalto e, atingindo a crista, precipitava-se na praia de uma altura de 90 metros.